Olá, deusas e deuses! Hoje eu recebo uma celebridade daqui, mas ele não vem como celebridade, tá? É o Felipe Tisbierek, acho que falei certo, tá? Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos aqui de Porto Alegre. Mas ele não vem como Felipe. Mais um brinde, por favor, meu bem. Obrigada, tá, por ter Não vem como aceitado secretário, vem como Felipe. como Felipe. Isso. Exatamente, tá? Ó, a gente se conheceu num evento há poucos dias atrás, rolou esse match, né, do papo, eu falei do Afrodite, ele começou a trazer um pouco da história dele. E o que a gente quer trazer hoje é justamente isso, né, a presença do feminino na tua vida, que eu acho que traz toda essa sensibilidade. Tu é um cara, assim, muito disponível, a gente vê pouco isso, sabe que Porto Alegre, assim, não é Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem um estrelismo, né, que não é muito legal, mas tu não fazes parte dessa galera. Conta um pouquinho então, assim, Felipe, né? Quem é o Felipe? Nasceu numa família com mulheres, que foi por aí que eu falei, opa, tem que levar para Afrodite, enfim. Em primeiro lugar, Kelly, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Como tu falou, a gente se conheceu recentemente, mas eu já dei uma olhada no teu programa, nas edições que já rolaram aí. Eu acho que é uma pauta muito importante, né? E cada vez mais importante. E tu traz temas interessantes e importantes e de uma certa forma com leveza, né? Com despojamento, que eu acho que conecta mais e fica mais legal, por mais que às vezes algumas pautas sejam mais desafiadoras, né? Aham. Mas acho muito legal. Então, parabéns pelo programa, para ti, toda a Obrigada. equipe e tal. E bem isso, né? A gente começou, se conhecemos neste evento, começamos a conversar ali informalmente, falando sobre um pouco de trabalho, e veio essa questão da minha história, né? Que sou de uma família, né, de mãe professora, duas irmãs mulheres, primas mulheres, Nossa senhora. também criada um pouco pela minha avó materna. Então, assim, tive a família aí, e a minha mãe, né, como eu trago sempre isso, era chefe, era a leoa, era a chefe da família, né? Aham. Então, trouxe um pouco isso na minha formação, na minha criação, desde pequeno, sobre essa importância que é o valorizar a mulher, e não só o valorizar por ser mulher, mas é o respeitar, é o entender das suas capacidades, habilidades, potenciais, né? E tudo que traz o ser feminino. E por aí veio, a gente começou ali a Aham. filosofar, e aí surgiu esse convite, está aqui hoje, então, a gente Exato. replicando um pouco da conversa e aprofundando um pouco desse papo aí, sobre essa Isso. importância do que é o feminino, né? E como é que foi isso, né, pegando esse gancho, porque a gente tem sempre 2 vertentes, ou por terem muitas mulheres, daí o filho, o homem é extremamente protegido, né, o primo, o irmão é protegido, não faz nada, não faz isso. Contigo foi isso ou foi uma coisa mais assim: "Não, não, tu entra na batalha com a gente", ou tu observa isso e valoriza isso, como é É. que foi? Não, eu acho que bem pelo contrário, assim, né, eu não tive uma criação machista, embora, né, numa época, eu tô com 50 anos, então, assim, a gente sabe que historicamente a gente vive uma cultura machista, Sim. mas eu não tive uma criação machista, né? Eu tive a presença do meu pai também, mas a mãe sempre foi a leoa da casa, né? Aham. E pelo contrário, desde pequeno, né, eu e as minhas 2 irmãs, eu era o mais novo ainda, o caçula, né, Bah! mesmo assim a gente sempre teve, desde as tarefas domésticas, as orientações, os ensinamentos, tudo de uma forma muito, igual, né. Então eu me lembro desde pequeno, não era porque eu era homem que eu não tinha que limpar o meu quarto, arrumar, Arrasou essa né, mãe, hein? lavar louça, né, então todas as coisas, as tarefas, né, domésticas de cuidado, né, eu acho que nem sei se mais o termo apropriado de mas os cuidados da casa, né, sempre foram muito bem organizados. E aquela coisa de preguiça de criança, né, e a mãe Ai, brigava: sim, "Não, mas tem que fazer igual", né. isso aí. Então, assim, e desde cedo também eu sempre gostei e fui curioso e aprendi a cozinhar, então, aí eu fui escoteiro, daí eu Ai, que cozinhava. máximo. Tô Então louca pra colocar meu filho num negócio de é escoteiro. Tu vai poder me ajudar é nisso. muito legal, assim, né, eu acho que tem 1000 vantagens, assim, de desde
de conexão social, de aprendizados, de ensinamentos. Mas então, Uhum. assim, minha mãe e meu pai sempre foram muito incentivadores, né? Que a gente, os 3 filhos, né, estivessem sempre atuante em diversas atividades, esportivas, de relacionamento social, né, como o escotismo, enfim, sempre buscando exatamente isso, aprender a conviver socialmente, respeitando sempre as diferenças, né, incluindo todos, se desenvolvendo enquanto pessoa, seja o físico, seja o mental, seja o social, né? Hã, então acho que esta visão de mundo, hã, também sempre teve muito forte presente na minha casa, talvez até por minha mãe ser uma educadora, né, professora de escola Sim, pública, sempre teve. E sempre, fortalecendo, eu me lembro, assim, né, desde criança, em pequenas doses, a gente vai escutando essa questão do respeito, né, à mulher. Desde a questão da prática do dia a dia, da divisão das tarefas, como eu falei, até a questão comportamental, né? Do cuidado, do respeito à mulher, enfim. Então, eu acho que eu tive sorte, né? Eu gosto de dizer que eu tive sorte, assim, teve que eu mesmo. tive uma criação muito assertiva, assim. E hoje a gente vê cada dia mais nos dias de hoje, né? Toda essa questão aí da violência, que não é de hoje, sempre existiu, né? Eu acho que Uhum. talvez hoje esteja mais comunicada, né, para Isso, fora, isso. mas ela sempre existiu. Então eu sempre tive, né, um ambiente saudável e sempre mostrando, orientando, né, e ao longo da minha vida, assim, eu sempre convivi, né, até porque as minhas irmãs eram um pouco mais velhas que eu, então meus primeiros grupos, assim, de amizade, acabava indo, Claro. junto com elas, né, as Claro. primeiras saídas eram com elas, então grupo de amizades delas que tinham, que era heterogêneo, homens, mulheres, mas sempre acompanhei muito esses movimentos, né, com as minhas irmãs, inserido em grupos de mulheres também, né, e as próprias irmãs também que cuidavam, assim, né, então a questão do Claro. respeito, isso, aquilo, né. Muito importante, porque assim, e como é que tu vê assim? Tu acha que, sendo mais novo, né? Tô pensando aqui, olhar para a relação dos teus pais, né? O teu pai tinha esse respeito pela tua mãe, Claro, né? Isso é um espelho também. que hoje a gente não vê nos casais. E aí eu não tô falando nem assim ó, de casais heterossexuais, eu tô falando de todos os Relacionamento. casais, relacionamentos. Eu acho que hoje se perdeu essa questão do respeito, no sentido de o filho ou a filha, a partir dali, puxa, porque assim, ó, eu fui orientada a vida inteira assim, ó, ninguém tem que te xingar, ninguém tem que te maltratar, ninguém tem que botar a mão onde não pode, né, que é uma coisa que eu replico com o meu filho, Isso porque que é independente de sexo, né. independente de sexo, é exatamente isso. É assim, essas conversas difíceis que a gente falou aquele dia que são necessárias. Vocês chegaram a ter isso? Porque, quando a gente fala de décadas, né, a gente tá bem próximo. Não tô nos 50, não tô nos 45, mas é a mesma geração. Isso. Não necessariamente os pais precisavam falar tanto como hoje eu, como mãe, É, preciso estar ali. é. Porque antigamente, assim, eu tô falando bem na nossa época mesmo, os pais falavam uma vez, deu, né. Uhum. A É, gente é, internalizava. é, era uma outra forma, É exatamente uma isso. outra forma, né. Hoje eu preciso o tempo todo lembrar o meu filho: "Ah, porque conheci um colega do quinto, do sexto ano". Legal, mas assim, tem muitos relatos de abusos de colegas, Claro. né, então mais velhos, etcétera, então a gente precisa estar todo o tempo retomando isso. É, E claro que o que mais interessa, o que mais vale é o exemplo. Eu falo sim. muito isso aqui no Afrodite, é o exemplo que arrasta. O que que te trouxe, né, até essa percepção toda sobre mulher, sobre a proteção do feminino, mas também sem deixar de existir o masculino, porque Claro. eu acho que isso se confundiu com essa história do feminicídio, as mulheres eu sou uma mulher feminista sim, não importa, o tipo de acordo que eu tenho no meu relacionamento, mas eu sou feminista, porque eu entendo que mulher tem que ter o mesmo direito que o homem, tem que ser tão valorizada quanto o homem, financeiramente, né, nos cargos e etcétera. Eu defendo isso. Só que as pessoas confundem quando a gente fala feminismo, né, com queimar sutiã, com fazer não é mais sobre isso. A gente é grato, obviamente, né, aquelas precursoras que fizeram isso, mas não é. É quando dentro de casa a gente reconhece. Certamente, quando tu falas assim: "A mãe era leoa", o pai calava a boca para a mãe, não calava? Sempre. Então,
Mas É uma coisa é, legal de ver, mas não é um cala a boca no sentido é tipo: "Cara, eu não vou, quebrar o que ela tá dizendo". Se eu quiser isso, discordar, daqui a pouco eles conversavam em isso, separado. isso, Para é. os filhos não terem essa Eu acho assim, né, 3 pontos, assim, sobre o que tu falou, tá. Primeiro, né, lá atrás, em relação a mim, né, como eu falei, eu acho que eu tive sorte, eu tive os meus pais acabaram se separaram por outros motivos, mas que, assim, nunca teve e não me lembro na minha memória, assim, nem nenhum trauma, assim, né, passando pelos filhos, porque o meu pai, sempre foi muito respeitador também, né, com a minha mãe, e a minha mãe, quando eu falo chefe de família, né, até por uma questão de necessidade, né, nós viemos de uma família que não passamos fome, nada, graças a Deus, mas muito simples, e a minha mãe, como professora do estado, abriu mão, assim, de várias coisas pessoais dela, me lembro muito Uhum. disso aí, em função de, nos oportunizar a gente ir estudar, né, até pelo conhecimento de professora, ela sabia da importância de estudar, então assim, sempre foi feito grande esforço dentro de casa, né, mas então, acho que teve essa referência do pai, né, não violento, respeitador, né, e da mãe forte, da presença da mulher forte, guerreira, aguerrida, que resolve, né. Assim, todos nós, homens e mulheres, temos energias, né, masculinas e femininas, Isso. né. Eu tenho um masculino super forte. Então assim, o que às vezes, determinada situação, momento, circunstância, né, a mulher tem essa energia masculina, né, no caso lá, eu acho que uma questão de condução ali da família, E de até de de necessidade. necessidade, né. É, Não, notoriamente de necessidade na época, necessidade. né. Aham. E hoje, e trazendo um pouco para cá, assim, né, neste momento que se fala tanto, se clareou cada vez mais essa questão, toda essa violência contra a mulher, o desrespeito, porque a violência não é só física, né? Então ela vem Pelo contrário, de várias outras é, formas, né? exatamente. Até a questão do desequilíbrio de igualdade de oportunidade. É uma violência, né? É uma violência. O cuidado que nós temos, então, assim, eu sou super defensor, talvez, eu acho que foi essa nossa conversa que a gente começou a ter lá, naquele dia no evento, né? Que ao longo da minha vida eu acabei tendo também situações e circunstâncias e oportunidades de conviver com mais mulheres, e hoje, inclusive, o meu trabalho, que dentro da secretaria da prefeitura, e mesmo antes de estar na prefeitura, eu já vinha também ativando um movimento de empreendedorismo em Porto Alegre, de grupos, coletivos, e eu vejo que cada vez mais cresce, né, o envolvimento das mulheres nessa pauta, por também sérios motivos, cada vez mais se descobrindo, tendo oportunidade, cada vez mais buscando, né, a sua independência profissional, financeira, social, de posicionamento social, e cada vez mais elas mostrando, assim, esse seu posicionamento de uma forma forte, competente, com as suas habilidades, com a sua determinação, com o seu foco. Então eu acho eu sou um fã, né, eu acho que vem dessa raiz lá de trás da minha criação, da formação Aham. dessa admiração pela minha mãe, né, Uhum. por tudo que ela foi, certamente, né, não sou, psicólogo aqui, mas certamente Não, isso mas é o tem que a tudo a gente ver, sente, né, tudo. essa minha admiração da minha mãe, que eu retrato essa admiração em outras mulheres, né, e vejo cada vez mais, eu vejo cada vez mais o seu potencial, né, de tudo que são, que podem ser, podem conquistar. E Uhum. aí eu estou falando isso para chegar no ponto que tu falou aqui, né? E não é disputa, né? Entre homem e mulher. Eu acho que é isso que é importante a gente clarear também, que isso é cientificamente comprovado. Nossa massa cerebral, né? Nós possuímos diferenças, entendeu? De estrutura, de funcionalidade, de hormônios. O homem tem diferença da mulher. A mulher tem algumas habilidades que são preponderantes, o homem tem outras habilidades que são preponderantes. Isso não é generalizado, porque existe a capacidade de cada um deles desenvolver também, Isso. mas existe a natureza, que tem aquela preponderância de habilidades X, 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 e do homem Y, 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 né? E que se complementam, né? E que se a sociedade conseguir entender que juntos, né, a gente pode se organizar e trabalhar junto, É soma, e né. aí, seja um relacionamento pessoal, seja um relacionamento profissional, só soma, porque são competências e habilidades que cada um pode ter, talvez se destaque um pouquinho melhor, que vão se complementando.
Mas a gente tem que ter esse cuidado dessa discussão hoje, dessa competição, Uhum. né, entre mulher e homem, oriunda de causas reais, que são, sim, a mulher, ao longo da história, ela foi preterida de muitas coisas, desigualdades sociais, desigualdade de oportunidade de emprego, salarial, está tudo certo. E isso tem que ser combatido, buscados Perfeito. direitos, está tudo certo. Mas o meu ponto de vista, nós cuidarmos só que a busca dessa igualdade, que ela é importante, aliás, essencial, ela é necessária, ela não pode se tornar, por parte das mulheres, também uma competição, É que né? eu acho que existe uma coisa tipo assim, ó, então agora é a vingança. Então Isso, agora eu isso, tenho que fazer o quê? Ah, já que por X anos nós fomos preteridas, agora eu tenho que correr e passar por cima. Não, é isso, assim, chegamos aqui, então vamos pegar um 0 a 0 e a partir daqui nós faremos uma militância, aí sim. isso. Mas não do tipo assim, ah, então agora eu tenho que ganhar 3 vezes mais, porque eu por X anos foi não sei o quê. Gente, infelizmente é o patriarcado. Infelizmente, para quem não assistiu, eu deixo a dica da série Dona Beija, tá? Que traz isso antes ainda, né? Da independência do Brasil. Então a gente está falando assim, ó, de algo. Nem sei se é da independência, porque agora eu nunca fui muito boa de história, mas não é sobre isso. É sobre essa questão de mulheres terem nascido com essa força. Sim, mulher é polvo, né? Já dizia o psicanalista. Então, assim, ó, a mulher é polvo, o homem é cobra. Por quê? Porque o homem é direcionado, Isso, ele abre uma caixinha de cada vez, isso mulher aí. abre 77, É isso aí. né? E Então, são as assim, habilidades que é da isso. natureza de cada um, né? Mas quando Isso aí. complementares, nossa, são perfeitas. Então, assim, a gente faz um projeto junto, tu vai olhar para um lugar e vai ser assertivo, e vai dizer, Kelly, pá, e eu vou dizer verdade. Mas também vamos olhar o seguinte, pá, 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 pá. Não é competir, né? Isso aí. Mas o complementar. E eu vejo hoje essa dificuldade em todos os casais, tá? Assim, guardadas as proporções, obviamente, eu não tenho uma estatística aqui, né, para falar para vocês, mas do que eu vejo, a escola do meu filho, o comportamento da mulher, eu vejo mulheres poderosíssimas, assim, que são as gestoras da casa, que são as leoas, né, como a tua mãe, assim, se escondendo, né, porque o marido acha não sei o quê. Bom, aí eu acho que Aí não, sim, de claro. novo, não é sobre o marido, é sobre ela. Porque se ela já tem todo esse conhecimento e opta por continuar nesse anonimato, ou não, porque ninguém fez isso, porque ninguém fez, daí já é outra coisa. Eu sempre fui atrevida, mas eu já falei isso aqui, eu fui incentivada, mas o atrevimento no bom sentido, de não simplesmente alguém ouvir e me definir e eu ter que calar a boca. Não, Sim, sim, é sim. tipo assim, eu quero ter discussões em alto nível contigo. Tu dizer assim: "Ai, Kelly, eu acho que isso aqui nada a ver, ficou ridículo". E eu dizer pra ti: "Tá, mas vamos ver por esse lado? Vamos ver por aquele?". Aí a gente termina e toma um espumante. Hoje ele não tá tomando porque ele tem compromisso depois, mas ele é parceiro do espumante. Mas é sobre isso, É. sabe? Quer ver que tu falou ali a questão de ganhar 2, 3 vezes mais e tal, né? Eu tenho uma linha assim que eu acho quando a gente acredita nisso, nessa capacidade real de competências, e tu coloca em situações de oportunidades iguais, não importa se é o homem ou a mulher que vai ganhar mais. É quem tiver mais habilidade, quem tiver mais competência, quem tiver mais dedicação, mais comprometimento, né? Isso Claro que a aí. gente sabe que historicamente a sociedade não, né, como a gente falou que preteria um pouco disso, né? Mas Uhum. hoje eu vejo quantas, como eu estava falando ali no meu trabalho, né? Nós temos muitos grupos, coletivos, confrarias de mulheres empreendedoras em Porto Alegre. Algumas ainda se desenvolvendo, algumas ainda se achando, algumas ainda saindo deste casulo lá. Não sei Isso. se eu tenho essa potência, eu não sei se eu acredito em mim, que é um outro nível de desenvolvimento, né? E tem Isso. mulher que está voando, né? E ganhando, né, dinheiro, se sustentando, buscando a sua independência financeira, ou melhor, já com a sua independência financeira. Então, eu acho que chegamos aí a um ponto já que nós temos muitas referências de mulheres que já demonstraram a representação feminina, que é capaz, que tem habilidade e que pode prosperar, de verdade, e que está ganhando dinheiro, e que está bancando a casa. E olha, eu vou dizer mais longe, eu não teria problema nenhum
né? A minha relação, se ela ganhasse mais do que eu, porque eu acho que é um complemento, eu acho que se a mulher ganha mais do que o homem no momento, daqui a pouco a vida dá São os aquelas papéis. mudanças e tal, é a família, complementa, te oportuniza mais, tu quer viajar, tu quer passear, para o sustento da família, dos filhos, né? Claro. Eu penso assim, é para a família. E isso é a minha referência lá de trás, Isso, né? aham. Muitas vezes minha mãe ganhava mais que o meu pai, talvez por isso eu tenha essa mentalidade Mas ela que, nunca anulou o teu pai. não, aí que tá. E só que hoje a gente sabe que não é algo que se tem feito. Mas esse é o cuidado da competição, né? Daí, né? Exato. E aí é questão do cuidado das energias, né? Então, assim, pô, mas agora assim eu assumi tudo e também, porque assim, a mulher, ela, essa energia masculina, de tudo isso que a gente falou, né? Dessa obstinação, dessa busca, uh, desse espaço que ela está se consolidando, mas ela não pode esquecer da feminilidade dela. E, Perfeito. gente, tu conhece também muitas mulheres aí, e hoje nós temos muitas referências de mulheres que mostram que sim, tu pode ser uma mulher, vou falar um palavrão aqui, fodástica, ganhar grana, ser poderosa, inteligente, capaz, comandar a empresa e mesmo assim manter a feminilidade. Uma coisa não exclui a outra, né? E aí E eu acho que a mulher está se perdendo também. Tu concorda? isso, aí é uma discussão de outro programa, né? A Ah, não, questão mas que aí a a gente vai, questão vai que a deixar, questão a que gente deixa, deixa. hoje nós estamos tendo ali um movimento reverso também, né? Que Muito. as mulheres um pouco angustiadas aí, a questão dessa anulação do homem, né? Mas que aí existem as narrativas de que esse próprio despertar da mulher com a narrativa do feminismo muito exacerbado, eu não Isso. preciso de homem, É, acaba anulando um pouco, né? Então acho que total. assim, precisa sim de homem, assim como o homem precisa sim de mulher. Total. Então, eu sou contra um pouco essa narrativa. Não, eu sou independente, não preciso de Não homem, existe eu sou isso. sozinha, eu me basto. Não, Nós não fomos feitos eu acho que o assim. homem precisa da mulher, sim, a mulher precisa do homem, sim, em Sim. diferentes circunstâncias, momentos, situações, mas se complementam, né? E essas energias equalizadas, porque o que Exatamente. que acontece? Quando eu comecei o Afrodite, há 4 anos atrás, a gente vai entrar no 5º ano, né, eu começava sempre assim, primeiro que é um programa sem mimimi, né, Pode então até falar aqui palavrão, né? deve, Falei. inclusive aqui adorei, porque e é uma coisa natural, né. Então assim, por quê? Eu digo, a gente fala do universo feminino, mas a gente jamais, exclui o masculino, porque dentro de mim habita um masculino, e dentro de ti habita um feminino. Então a gente precisa, fazer com que isso seja uma união de forças e não algo, negativo no sentido que tu trouxeste, assim. Então eu acho que esses papéis, eu tive uma história muito parecida com a tua. Até te comentei, bah, o meu irmão não foi o mais novo, mas foi o do meio, mas foi o único. Também avó, mãe, irmãs, primas, enfim, né, muito no meio de mulheres. E se tornou um cara muito sensível. Não perdeu nada do masculino dele, mas agregou um feminino importante para hoje ele ter um relacionamento saudável, que ele quer a mulher dele bem, então, Isso assim, aí, trabalha, vai lá, conquista tuas coisas, mas também te responsabiliza pelas tuas coisas. claro. A invalidação do outro é que eu acho que não define nem a minha feminilidade, nem a tua masculinidade e vice-versa, não é sobre isso. É que hoje as pessoas estão entendendo que para eu ser ou para eu me validar, eu preciso te diminuir. E não é sobre isso. Isso aí. Acho que a nossa grande, assim, o grande resumo da nossa conversa naquele dia foi nada a ver. Juntos a gente pode muito mais, Claro. desde que eu não invalide, né? Isso aí. E tu trouxe agora o teu irmão, e eu ia comentar aí antes, agora me puxou aqui a memória. Exatamente isso. Eu acho, tá? Acho não. Constato, assim, com várias relações de amizades, de homens que eu conheci ao longo da minha jornada, e agora tu está trazendo o exemplo do teu irmão. Eu conheço assim, muitos homens que validam, que entusiasmam, que incentivam, sabe? Eu fui casado, né, 10 anos, e eu falo assim abertamente, e sei que é minha ex-esposa, que eu tenho uma relação muito boa hoje, Ai, que né, de maravilha! amizade, assim, sempre incentivei ela nas dúvidas profissionais dela, e eu, vamos lá, não fica com medo, e vai, e vamos lá, né? E na minha atual relação também hoje. Então, assim, tem muitos homens que incentivam, sabe? Que talvez não tenham essa preocupação, essa insegurança, né? De incentivar, de fazer e de proporcionar o que seja a palavra de força, né? De entusiasmo. E aí tem aquele detalhe assim, né? Também do
né, Felipe, eu enxergo que tu pode fazer isso, aquilo, porque eu enxergo que tu tem força para isso. Tu, Kelly, conhece um pouco, e dá para ver que sai de dentro da tua alma, a tua potência, a tua força, a tua autenticidade. Mas tem coisas que eu posso ser gentil, que eu quero fazer, mesmo que tu saiba fazer. Ah, não, mas eu sei abrir a garrafa aqui, né? Eu sei eu sei, mas não preciso de homem para abrir uma garrafa de espumante. Tudo bem. Mas uma Mas, coisa é eu estar sozinha. mas o meu lado masculino, né? Quer fazer uma Quer gentileza? fazer uma gentileza, isso Claro. não significa que é da tua fraqueza, né? Tem um exemplo aqui, obviamente, Mas a gente né? tem muito Mas é disso, isso, assim, né? Então acho que é esse cuidado da mulher, né? Que é necessário que o homem tenha, mas a mulher também entender, principalmente. né? Isso E aí. aí nós voltamos para essa questão de energia masculina e feminina, que muitos homens têm certeza que função disso, jamais entenderão como fraqueza o não fazer tal coisa, né? A mulher pode fazer tudo que ela quer, mas ela dar o espaço também para o homem poder ser gentil na sua expressão de masculinidade, Claro. das coisas boas, E né? sentir-se cuidada, Exato, agraciada. exatamente. Né? Porque assim, não é, eu sou impotente, então não é sobre isso. Eu sei abrir uma garrafa de espumante. Mas sim, se eu estiver acompanhada, eu prefiro que o meu marido, por exemplo, abra. Aham, Óbvio. é. Mas aí eu acho que. A minha namorada, né, eu tenho uma relação hoje, e é bem isso aí, é muito engraçado, né? Assim, porque às vezes ela tá do lado, eu vim lá, não sei o que, e aí ela chama, né? Porque ela já sabe, porque outras vezes ela ia abrindo, né? E aí eu disse, não, 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 né? Não, mas eu sei abrir, eu sei que você sabe abrir, mas eu quero abrir para ti. Então hoje Viu? ela tá lá, assim, até brinca, né? Chama, Felipe, daí eu saio, Ai, ai, que que bom, que coisa amor! ali. Queria um vinho, daí da garrafa tudo ali, Viu? né? Só para, E é né? uma coisa importante, são os Isso, papéis. isso aí. Ninguém diminui ninguém. Assim, ela pode sozinha? Pode. Pode. Mas quando contigo, ela É, prefere que tu é, faças é, esse papel. é. Acho que cabe até um convite para um segundo episódio para a gente entrar no TTT, porque a gente gosta disso aí, né? É, Mas a gente é polêmico porque a gente quer abrir os olhos das pessoas. É, o segredo das relações, ele não é um segredo. Ele é simplesmente a gente não negar o que é da nossa essência. exatamente. Isso aí. Ah, eu falei bem? É isso aí, é isso aí. Cada um, homem e mulher, tem a sua essência, tem a sua natureza, e isso não significa que cada um das partes possa desenvolver as habilidades que o outro tende pela sua natureza, a ser melhor, não significa que não possa desenvolver, mas que se complementam, que se organizam junto e que a gente possa cada vez mais envolver o homem, né, nessa conversa do feminino, para que exatamente a gente desmistifique, né, algumas coisas, tanto de um lado como de outro lado, mulher e o homem, e que também com isso a gente avance na questão das conquistas e buscas que são legítimas e necessárias em relação à igualdade da mulher, de gênero, de espaço, de oportunidade, Claro. contra a violência, né? Eu sei que a gente já está em cima do tempo, mas só para deixar esse gancho aqui de spoiler para uma próxima, questão da violência contra a mulher, né? Hoje está números alarmantes aí, a imprensa toda Sim. batendo muito nisso, e grupos de mulheres e mulheres falando nisso. A mulher já sabe, gente. Tem que trazer o homem para essa conversa. É o homem que ou ele é o agressor, ou ele é o pai de uma futura criança, adolescente, que já tem que ser ensinado a respeitar Isso. a mulher lá desde a Arrasou. sua, da sua criação lá de criancinha, né, e adolescente, jovem. Então, cada vez mais, mulheres, tem que trazer os homens, como a Kelly muito bem fez aqui me convidando hoje, mas assim, outros homens, cada vez mais para essa conversa, sobre É. todos os assuntos. Porque as mulheres já sabem das suas dores, dos seus dramas, dos seus desafios e das suas potencialidades. Eu entendo que agora os homens têm que enxergar cada vez mais. E além de enxergar mais isso, entender e aprender, também já tem um leque, né, uma quantidade, um percentual de homens que já são muito aliados e estão muito ligados, né, às pautas Claro. femininas e entendem, compreendem a importância de também ajudarem, né, esse movimento todo. E esse movimento vai trazer o quê? Vai trazer, os homens para essa visão que a gente está trazendo aqui e fazer com que as mulheres também façam esse movimento de abertura para que esses homens consigam ser protetores. Por que será que as mulheres demoram? E aí vai ficar muita provocação aqui. Mas assim, o grande recado desse primeiro episódio, porque a gente vai ter outros com certeza, é, é que a mulher entenda que ser frágil, ser mulher, permitir-se, autopermissão, é uma coisa muito gostosa.
ser menina, ser mulher, ser feminina é algo que agrada muito aos homens. Isso não é sinal de fraqueza, não. Esse é um grande recado para vocês. Eu sou uma mulher vaidosa, eu me banco, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu gosto de ser a esposa, adoro. Eu gosto de ser a mãe, eu gosto de ser aquela que cuida da casa, que nem o pai dá um pio, que eu sou a leoa, eu sou a tua mãe. Aham, mas é Essa isso sou aí. eu. Mas eu deixo de ser feminina para vocês? Não, né? É sobre isso. Então, conversas difíceis novamente são necessárias. Mas fica o convite para um próximo episódio. Felipe, assim, ó, preciso te agradecer imensamente. Primeiro, pela nossa conexão, por tu teres aceitado rapidamente. Acho que é um assunto que conversa demais contigo. E vamos trazer mais sobre isso, vamos levantar essa bandeira para ajudar as pessoas. Porque aqui é um espaço de esclarecimento. A gente levanta bandeiras, mas é muito mais para trazer para a consciência aquilo que às vezes está lá no fundo e tu nem te deu conta. Isso aí. Entendeu? E aí no próximo a gente combina de ele beber comigo, tá? Tá bom, Pode ser? tá bom, pode ser. Meu Pode ser. bem, muitíssimo Tá, eu que obrigada. agradeço aí a Tá, oportunidade. tu arrasou. Parabéns, Tá. parabéns aí pelo programa mais uma vez, sucessos, e foi muito agradável e passou voando, né? Voando, né? Mas é sobre isso. O próximo também será, tá bom? Então eu deixo um beijo para vocês e fica essa provocação. Ser feminina não quer dizer ser frágil, tá bom? Beijos e até o próximo episódio.